O advogado Écio Quaresma ganhou fama atuando em causas de grande repercussão, como a do goleiro Bruno, do Bola, dos militares de Eldorado dos Carajás ou do mandante do crime de Dorothy Stank. Écio, você procura causas polêmicas ou elas te acham? Eu sou advogado há 23 anos, sou apaixonado pelo que faço. O advogado não pode se oferecer, ele não faz propaganda. Então, com o fruto do nosso trabalho, nós não temos ascendência e nobreza na advocacia, nós viemos do nada, nós fomos construindo um nome. E com o resultado de alguns trabalhos, essas causas começaram a aportar no nosso escritório. Eu fui a Belém certa feita, um caso de um roubo da Caixa Econômica Federal de Belém, dois policiais aqui supostamente envolvidos. Conheci o Américo Leal, um grande amigo, um maior tribuno do norte do país, e ele me convidou, em momento posterior, a trabalhar no caso de Eldorado dos Carajás. O caso do Bruno não foi o caso de maior repercussão que eu trabalhei, foi um deles. Depois, o Américo, por conta do trabalho desenvolvido, nos chamou para trabalhar nesse caso do Bida, que para nós é um suposto mandante. Nunca houve prova da efetiva participação dele naquele crime. E o Bruno foi No um caso da Dorothy Stank. Dorothy Stank. Isso gerou, inclusive, um documentário que foi veiculado nas telonas, entrou no circuito comercial no Brasil. E aportam no escritório causas que têm o holofote a tiracolo, né? O crime doloso contra a vida, o ser humano tem uma curiosidade muito grande, né? Eu falo que a desgraça alheia causa fetiche em nós outros seres humanos mortais. E com o impulso da mídia, esses casos tomam uma dimensão muito maior do que deveriam, contamina-se às vezes a imparcialidade do jurado, forma-se num primeiro instante uma presunção de culpa ou de inocência e que compromete aquilo que deveria ser o devido processo legal. Por conta, não da minha conta, mas da minha ação, mas dessa repercussão, essas causas vão ao escritório. E nós não corremos de nenhuma. Eu não deixo de advogar para este ou aquele crime. O cidadão acusado de determinado comportamento criminoso vai ao meu escritório. Eu nunca cheguei e falo, não vou advogar nessa causa. Eu faço a seleção financeira. Se eu não quiser defender para aquele indivíduo, eu cobro 1 milhão. Se ele pagar, eu vou defendê-lo. Porque se eu não fizer, outro colega o fará. Então eu faço essa seleção. Quando eu não quero uma causa, eu elevo o patamar dos honorários a estratosféricos e isso aí faz uma seleção. E justamente por estar sob esses holofotes, né, esses casos, né, vamos dizer, isso não torna o seu trabalho muito mais difícil, não? A advocacia é espinhosa. Eu tenho feito muitas palestras e tenho considerado isso, tenho colocado isso para aqueles que têm. Eu tenho o privilégio de compartilhar um pouquinho do que eu sei. O advogado criminal ele é alvo de preconceito. Como é que você defende um estuprador, um sequestrador, um traficante? Eu tive problema com entorpecente. Então vamos pegar o traficante. E eu dou um exemplo. Numa balada, em faculdades que eu vou pelo interior, 3 ou 4 amigos saem e um deles está lá com 10 pedras de crack, 15 comprimidos de êxtase, 20 pontos de LSD. Uma blitz e o policial interpreta que aquelas 4 pessoas estão unidas para praticar a mercancia maldita. São levados à delegacia, presos em flagrantes. O delegado ratifica, confirma aquela prisão em flagrante. Esse indivíduo vai ser autuado por tráfico de drogas e associação por tráfico, os 4 indivíduos. Você não vai procurar um dentista, você não vai procurar um médico e você não vai procurar um advogado da área de família, nem um tributarista, um civilista. Você vai procurar um criminalista. Então, a partir do momento que o sapato está apertando o seu calo, o condão disso é diferente. Eu fui policial civil em Nova Lima. E aquela época, 1986, eu fui de 86 a 89, ainda a polícia era meio truculenta. Uma determinada vez lá, um cidadão comentando que a polícia faz isso, acontece, não é rotina aqui da delegacia. Aí entraram na casa dele e mantiveram o filho dele como refém e o pessoal conseguiu fugir. Ele chegou na delegacia transtornado, mata, arrebenta, fala, mas peraí, mudou, fala, doeu aqui. Então a mesma coisa que acontece com a sociedade, às vezes com a truculência policial, quando você é alvo dela, você vai defender aquela ação um pouco mais destemperada da polícia. Não é voz corrente, não é lugar comum, mas existem maus policiais, do mesmo jeito que maus advogados, juízes, ministros, desembargadores. Nós temos
Ovelhas negras nós temos em todos os ambientes de trabalho. Nesse contexto, complica um pouco o nosso trabalho. Mas você não vai se furtar isso por causa do holofote. Eu, num determinado júri, eu fui ameaçado por um capitão da PM e disse e reitero: não nasceu homem ou mulher investido da função de ministro, desembargador, juiz, delegado de polícia, procurador, promotor, que vai me aviltar no exercício da minha profissão sem receber uma resposta à altura da ofensa enrogada. Ali não é o Quaresma, não é o doutor Quaresma, eu não gosto disso, doutor Quaresma. Meu nome é Hércio Quaresma Firpe, nunca fiz doutorado, eu sou especialista em ciências penais. Mas ali existe um advogado, e o advogado impõe respeito, porque se ele não impuser respeito, o prejuízo não é dele, pessoal, não, é do cliente dele. E aquela vida que está ali, a liberdade daquele indivíduo, o patrimônio daquele indivíduo, se você que está na condução daquela carruagem, você soltar as rédeas, vai descambar. Então, eu não permito isso. Quaresma, você às vezes está defendendo alguém que você sabe que é culpado? Eu não tenho obrigação de fazer prova contra o meu cliente. O Estado tem esse munus. Então, vamos à prova, incumbe quem alega. Você matou. Meu cliente chega e fala: olha, eu não quero confessar. Eu vou trabalhar com aquilo que ele está dizendo e com aquela situação de realidade processual. Nós temos hoje, eu enfrento isso há algum tempo, uma deficiência muito grande no campo pericial. Inquéritos mal feitos, perícias lacônicas, que propiciam, às vezes, absolvições que, num outro contexto, poderiam dificultar a vida do advogado. Mas eu brinco que eu não sou construtor, eu sou demolidor. Muito mais do que edificar uma defesa, eu destruo a acusação. Então, essa questão pessoal, como é que a sua consciência fica? Tranquila. O ônus da prova não é meu, não, é dele. Eu estou fazendo o meu papel. O meu cliente chegou e falou: não vou assumir absolutamente nada. E já houve casos em que o meu cliente negou e eu confessei, porque eu entendia que a defesa técnica reclamava aquilo. Então, eu tenho consciência tranquila. Eu não tenho que provar nada. Quem acusa é que tem que fazer essa prova. Por que as pessoas matam? Um amigo meu escreveu um livro outro dia, ele esteve até aqui na BH News, chama-se Verdugo. E na orelha do livro, a primeira frase é a seguinte: todo homem é capaz de matar. Eu vou tomar a liberdade de modificar isso. Todo ser humano é capaz de matar. O crime doloso contra a vida, o homicídio, é um crime de ímpeto. Você tem aquelas tramas urdidas, né, que você maquiavelicamente prepara a morte de alguém, mas você tem aquela situação em que eu vi um caso uma vez, que numa determinada contenda de dois namorados, a moça pegou uma lixa de unha daquelas de metal e introduziu na jugular do indivíduo, e ele morreu. Vários são os motivos: medo, raiva, pânico, cobiça, inveja, por motivo fútil, banal. A Bíblia traz o primeiro genocídio da história, quando Caim matou Abel. Então, isso está desde os primórdios da humanidade. E, então, esse meu contato com o holofote vem de longa data, longa data. A minha campanha para governador foi o Marcílio, que é aqui da BH News, que foi um dos coordenadores, uma das pessoas responsáveis pela campanha no aspecto audiovisual. No Em-Off de hoje, nós estamos conversando com o advogado Hércio Quaresma. Quaresma, onde é que você nasceu? Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu sou fluminense só de nascimento, porque eu sou Flamengo. O meu coração é preto e vermelho, até porque, infelizmente, tabagista, né, então ainda tem um resíduo de vermelho junto com preto. E como é que você veio parar aqui em Belo Horizonte? Pai, mãe, 2 irmãos, eu e mais um irmão. Minha mãe, aos 15 anos de idade, quando eu contava com 15 anos, ela com 40, ela foi acometida de lúpus. E em 1979, avassaladora a doença, fulminou a existência da minha mãe em 3 meses. A família do meu pai é toda de cá, tanto é que as férias todas escolares nós sempre passamos aqui em Belo Horizonte. Viemos para cá, eu, meu pai e meu irmão, e daqui segui a história que até hoje se faz presente. Eu não sou mineiro de nascimento, eu sou mineiro de adoção. E seu pai veio trabalhar aqui? Meu pai saiu de lá, veio para cá, acabou vindo trabalhar. Nós não somos pessoas de posse, passamos muita dificuldade com relação à questão não de sustento, mas de alguns confortos que são naturais hoje na sociedade.
eu hoje posso dizer que propicio ao meu filho uma condição muito melhor do que meu pai propiciava, até porque ele me deu condição de estudar. Né? Meu pai não teve tanta condição de estudar, ele era escriturário, ele me permitiu estudar, depois fazer direito. A determinado momento, o que permitiu que eu concluísse o curso foi o FIES, hoje é o Crédito Educativo, né? Antigo FIES. É o contrário, né? Exatamente. Hoje, antigamente era Crédito Educativo, hoje é FIES. Eu terminei o meu curso com o Crédito Educativo. E de lá para cá foi o exercício da advocacia e começamos a levantar um pouco na vida. Você primeiro trabalhou na polícia, né? Por que você foi para a polícia? Eu estive no Exército em 1983, fui pica-fumo, né? Fuzileiro do 12BI, glorioso 12. Com a morte da minha mãe, aquela presença materna que dirigia os estudos, ela desapareceu. Porque meu pai tinha que trabalhar e quem era diligente com isso era minha mãe. Igual acontece lá em casa hoje. A minha mulher é muito mais diligente com a formação cultural e educacional do meu filho do que eu, até para fazer isso. E ela é advogada também, mas ela se dedica mais a isso. Eu fiquei um pouco solto no mundo, né? Fui para o Exército e, posteriormente, uma vez que os estudos foram postergados, eu concluí o 2º grau, fiz concurso para a Polícia Civil. Entrei em 1986, a última turma nomeada pelo Hélio Garcia. Entrei já na gestão do Nildo Cardoso e fiquei 3 anos na Polícia Civil. O primeiro sindicato de polícia do país, eu sou um dos fundadores. A primeira greve de polícia no Brasil, eu fui um dos coordenadores. Por conta de situações inerentes à militância sindical, eu fui alvo de muita perseguição. Havia, naquela época, hoje não há isso, mas uma seleção nominal, quando do concurso de delegado, eu fiz 3, tomei pau nos 3. Um delegado geral de polícia me chamou do gabinete dele, pode esquecer, enquanto essa cúpula estiver aí, você não volta. Aí a advocacia, eu não sei se deixei de ser policial para ser advogado. E me realizo muito como advogado, mas gosto muito da polícia. Eu acho que uma polícia séria se faz necessária. Uma polícia independente, coerente, e nós buscamos isso quando o sindicato. Hoje, infelizmente, o sindicato da polícia que eu vejo muito é queimar caixão na Praça 7. Não se faz política sindical dessa forma. Por que eu sei assim? Sindicato, greve... Você tá sempre no foco dos acontecimentos, né, Quaresma? Hoje, uma amiga delegada da Polícia Federal... eu fiz parte do DEA da escola também. E eu sempre fui falante. Um inspetor de polícia, o Marcílio, que foi meu professor na academia, ele falou que eu seria um ótimo cidadão para trabalhar no homicídio, que eu sei perguntar. No julgamento do Bola, teve um determinado delegado que ficou 10 horas com perguntas levadas a efeito por mim. Então, eu sei inquirir, eu aprendi isso. E essa forma de comunicação, ela nos leva a um determinado destaque dentro de um contexto, seja acadêmico, seja profissional. Essa amiga chegou e falou, vai ter uma reunião, por que você não vai lá? E eu participei da reunião, a determinado momento eu fiz a manifestação, voltei depois a pedido de um colega, tomei uma vaia muito grande, tinham 3.000 pessoas na Assembleia, eu baixei o microfone e fiquei quieto. Isso era a época da Constituição de 88, o povo quietou, eu pensei que estava conversando com pessoas civilizadas, eu pensei que aqui a gente devia discutir ideias. E comecei, naquele momento que eu tive frieza e equilíbrio para suportar a vaia, a destilar determinadas ideias que eu achava necessário. Acabei sendo aplaudido, montou-se um movimento, o MUP, o Movimento Unificado da Polícia, e eu fui um dos selecionados lá. Eram 21 membros, 20 se ofereceram, só teve um indicado. Me arrancaram lá de dentro e me colocaram no negócio. Daí para frente, e o Geraldo Lopes, depois, que era o presidente, me colocou para falar com a imprensa. E então, esse meu contato com o holofote vem de longa data, longa data. A minha campanha para governador foi o Marcílio, que é aqui da BH News, que foi um dos coordenadores, uma das pessoas responsáveis pela campanha no aspecto audiovisual. Então, esse encontro com você que está do outro lado, eu tenho sido esculpido há muito tempo. Então, e por que você quis ser governador? Havia, naquela época, uma questão política. Eu trabalhava no gabinete de um deputado estadual, tinha a necessidade do lançamento para poder até projetar o partido, e houve um consenso que eu seria a pessoa indicada. Preparo, naquela época, dizer que tinha, com 30 anos de idade, nem tanto. Mas havia uma convergência política, porque eu tinha aspirações, e as tenho até hoje, no cenário político. Eu acho que o quadro que aí está reclama mudanças. E você só vai poder promovê-la se você estiver lá dentro. E você só vai ter oportunidade se você começar a disputar os pleitos. O Lula disputou, se não me engano, 4 eleições até
lograr a presidência da República. Então, você tem que estar em evidência para o pessoal te conhecer, para poder ter curiosidade sobre aquilo que você fala e, a partir dali, confiar naquela proposta que você está levando a efeito. Depois disso, você foi candidato a vereador. 2 eleições para vereador, 96, 574 votos. E desta última vez, em 2012, eu estava saindo numa fase negra, que foi de uma suspensão da ordem, num problema de dependência química que eu tive, não escondo isso de ninguém, e até próprio ânimo de campanha e estrutura. Política não se faz sem estrutura. É uma questão, a matéria do financiamento público de campanha, ele, no meu caso, socorreria muito bem, porque eu não tenho como competir com o filho do empresário, com o empresário, com o apadrinhado de fulano, de Beltrano, porque para você fazer política, para você desenvolver um trabalho de deslocar daqui para ali, de manter uma permanência, uma base, um contato, isso demanda recurso. Então, isso me limitou com relação à pretensão política, mas ela não se desvaneceu, não. Ainda há esse reclame que cala de forma muito contundente na minha pessoa. Num determinado júri, o do Bola, o promotor de justiça que oficiou ali, ele fez uma consideração. Eu nunca vi drogado ser herói. E eu respondo olhando para você que está aí. Eu não sou herói, eu sou exemplo. No Em Off de hoje, nós estamos conversando com o advogado Écio Quaresma. Quaresma, você tem medo de alguma coisa? Não. Certa feita, um juiz me perguntou, por conta da forma contundente que trabalho, você não tem medo? Eu falei, não. Porque o dia que eu me acovardar, eu não vou poder chegar na frente do meu filho e falar, isso é certo ou é errado. O dia que eu me esconder, principalmente na vida profissional, tá? A situação toma um colorido de eu não poder exercer aquela profissão. Num júri que eu já disponibilizei, inclusive, na internet, eu falei, medo tenho. Eu usei até a expressão, me brear se alguém bateu a perna para mim na rua. Eu não tenho porte físico, né? Eu brincava muito que eu sou bom no dedo, no verbo, na pena e no dedo, né? Eu atirava bem. Hoje, de vez em quando, até que não uso arma mais, mas atirava razoavelmente bem. Se tiver condição de me defender, eu vou me defender. Agora, se minha família estiver em risco, eu viro um leão e mato. É aquela pergunta que você me fez. Por que mata? Para se defender uma família, um terceiro, você mata. No campo profissional, eu te falo, não tem medo nenhum. Nenhum. Porque o dia que eu me acovardar, eu pego a minha carteira de advogado e quebro e vou embora. Eu vou ser faxineiro, eu vou ser verdureiro, eu vou ser padeiro, eu vou ser qualquer coisa, menos advogado. O Sobral Pinto falou com muita propriedade. A advocacia não é profissão de covarde. Eu não sou covarde. Você é casado? Casado, Quantos filhos? Tenho um filho. A minha esposa, a Cláudia, trabalha comigo no escritório, minha sócia, e às vezes as pessoas têm muito mais visibilidade. Eu tenho muito mais visibilidade do que ela, mas ela que é o cérebro, eu sou só o bagunceiro da turma. A pessoa mais inteligente, mais equilibrada do escritório é ela. Se eu consigo ser 1% do que sou hoje, eu devo à minha mulher. Quando é que você sentiu que ela era a mulher que você ia casar? Contingência de encontros e desencontros da vida. Eu a conheci bem nova, depois nós nos encontramos e viemos a nos encontrar novamente. Dali nasceu uma relação, um filho maravilhoso que nós temos, e ela paga os pecados, né? Amigos meus falam, já foi falado em júri, inclusive. Ela vai para o céu sem escala. O lugar dela do lado de Deus está garantido, porque me aguentar é difícil. Uma ideia fixa. A política. E para não falar uma só, o exercício da advocacia. A advocacia tem que ser respeitada. Você não pode permitir que no exercício do seu mistério, juiz, promotor, delegado, policial militar, avilte o seu mundo, o seu mistério. Ali você não está tratando só de você. Você está tratando de um cidadão, seja na área de família, seja na área civil, naquela que é a mais cara de todas as áreas, que é a criminal, que você trata de liberdade, porque a liberdade perde em grau de relevo apenas para a dádiva divina da existência. Depois da vida é a liberdade.
a saúde no campo da medicina, mas liberdade é notadamente o segundo bem mais precioso que nós temos. E o advogado, quando exerce essa defesa, ele tem que ter afinco na sua profissão, ele tem que ter amor pelo que faz. O vil metal, o dinheiro, vem, o promotor recebe salário, o juiz são assalariados. Nós recebemos do fruto do nosso trabalho. E não só na defesa desse dinheiro, do sustento da sua prole, do sustento seu, mas por conta da impossibilidade daquele ser humano de falar e ser você a sua voz. Você não pode se calar. Então isso é uma ideia fixa. A política, porque eu acho que nós temos que mudar. O quadro que aí se apresenta é degradante. Nós temos 584 picaretas no Congresso Nacional. O Lula falava em 300, eu posso 584. Você pode salvar ali uma meia dúzia dos 3 ou 4. Agora, o que você vê dioturnamente na política brasileira é um assinte. Humilha o povo brasileiro. Então a política é uma questão que está muito arraigada na minha pessoa. O dia mais feliz da sua vida? O nascimento do meu filho, incontestavelmente. Era um ser muito desejado, muito querido. Gostaria de ser um pai melhor para ele, tenho defeitos como pai, como ser humano, todos nós temos defeito, mas é o bem mais precioso que eu tenho e o dia 23 de outubro de 2002 foi o dia mais feliz da minha vida. O dia mais triste? Bem, a morte da minha mãe, e vai agora completar 34 anos, se eu não estiver enganado, 35, é 14 de novembro de 79. E quem recebeu a notícia fui eu. Ela estava internada, nós morávamos numa casa grande com quintal na frente, o portão com vazado para fora. Ao que eu cheguei era um carro de funerária, o cidadão perguntou, aí que mora a dona Erlinda? Eu falei, ela morreu? Eu falei, foi. Eu já vim chorando, papai e mamãe morreu e foi um dia que até hoje eu não consigo esquecer. Rompeu-se ali um liame, um lastro de família que existia como sendo a timoneira de tudo isso a minha mãe, porque ela que aglutinava, né? Pereceu com 40 anos de idade de uma doença que hoje voltou, tem uma novela tratando desse assunto, que é o lúpus, que hoje conseguiu-se diminuir o efeito dessa doença, mas ainda demanda muita pesquisa para curá-lo. Quaresma, você venceu o crack? Sim. Num determinado júri, o do Bola, o promotor de justiça que oficiou ali, ele fez uma consideração. Eu nunca vi drogado ser herói. E eu respondo olhando para você que está aí. Eu não sou herói, eu sou exemplo. Eu sou um cidadão que tive uma dependência química de 7 anos do crack, e há agora o prefeito de Toronto, que foi pilhado fumando crack. Nós tivemos um major da Polícia Militar de Minas Gerais também fumando crack. Um detetive da Polícia Civil que morreu, que segundo a lenda rezada estaria extorquindo traficantes para obter a droga, crack. O crack é uma doença que ela é curável, e aí, o meu dileto promotor, eu não sou herói, eu sou exemplo para o senhor e para todos aqueles que estão nos assistindo. É uma doença que pode ser vencida. Ela não é doença de caráter, é doença de íntimo, de pessoa, é física, é biológica. A dependência química foi superada por mim. Então, entendo e tenho feito muitas palestras com relação a isso, dando conta de que, e a Cláudia viveu muito isso comigo, da falta de esperança que se cria com relação ao crack. Ela é uma doença que pode ser vencida. Nós precisamos de política pública séria. Não basta internar o indivíduo durante 6 meses. O Instituto Reencontrar, que a minha mulher é presidente, está num processo com a Fundação Dônimo, e nós estamos pretendendo desenvolver uma política de tratamento, porque o que ocorre hoje? Você segrega o indivíduo durante 6 meses, e quando ele volta, eu faço uma metáfora, eu gosto muito de fazer uns trocadilhozinhos, o cara fica lá numa fazenda plantando minhoca e criando alface. Quando ele volta para o asfalto, não dá para desenvolver nem a cultura, nem essa criação, né? Então, o que se faz necessário que eu não vejo no governo federal, no governo estadual, no governo municipal? É uma política pública de trabalho, de você capacitar esse indivíduo, ou de aprimorar a capacitação que ele tem. E, vamos lembrar, um major, um detetive, um prefeito de Toronto, não estão falando em submundo, não, em terceiro mundo, não, estão falando de primeiro mundo, estão falando de Canadá, Toronto, né? Então, isso pode ser vencido, basta que você tenha vontade. Olhe no espelho e diga o seguinte, eu sou maior do que o crack. Foi um prazer conversar com você.
O privilégio foi todo meu, agradeço a oportunidade, espero que tenha sido agradável para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado.